Boa tarde a todas e todos. Boa tarde ou boa tarde? Boa tarde. Agora melhorou. Bom, pelo que vocês viram, eu sou Marcelo Galego. Eu sou esse menino da foto, mas eu aprendi a usar essa foto. Eu uso desde a primeira comunhão e vou usar até o obituário. Porque quando a gente tem a sorte de tirar uma foto bonita, a gente tem que aproveitar, né? Porque o resto sai tudo, você sabe como, né? Pois bem, eu sou advogado, especialista em direito empresarial, saúde suplementar e direitos das pessoas LGBTQIA+. Atualmente eu estou concluindo um MBA em ESG, que é a questão de sustentabilidade, responsabilidade social e governança, né? Fui ex-coordenador de políticas, fui coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo e atualmente sou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB Jabaquara. Pois bem, eu adorei esse convite para falar sobre direitos humanos, principalmente numa época tão difícil que vivemos, porque muitas pessoas falam que direitos humanos são para humanos direitos, só que não é assim, não funciona assim e não funcionará assim. Bom, para falar em direitos humanos, nós temos que resgatar um pouco da história, principalmente da terrível Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945. Num pós-guerra, onde o mundo estava se reconstruindo, economia se reerguendo, e pessoas que sofreram as mais mazelas possíveis diante da Segunda Guerra, pessoas que viveram em campos de concentração, pessoas que o elevado número de pessoas que foram deslocadas para um fluxo migratório. Então, a recém-criada a Organização das Nações Unidas, em substituição à Liga das Nações, precisou estabelecer algumas regras, um novo ordenamento para amparar toda a população do planeta. Então, em 1948, a Carta dos Direitos Humanos foi promulgada pelas Nações Unidas. Então, ela tem essa história, porque depois de tantas violações ocorridas na guerra, precisava de um novo ordenamento. E no Brasil, ele recepcionou, embora tivesse a Constituição anterior deveria ter recepcionado, mas o Brasil viveu 21 anos num regime de exceção. Então, com a promulgação da Carta Política, da Constituição de 1988, quase todos os direitos humanos da nossa Carta foram ampliados e, principalmente, recepcionados pela Constituição Federal. Pois bem, eu trouxe aqui 6 diretrizes, né, em definições dos direitos humanos. A primeira delas é a universalidade e a inalienabilidade. O que isso significa, galera? Os direitos humanos são universais e inalienáveis. Ou seja, não tem, você não tem como abrir mão dos seus direitos humanos e ninguém tem o direito de tirar esse direito fundamental de você. Então, ainda que seja de forma voluntária, essa é a primeira definição.
A segunda definição é a indivisibilidade, porque todos os direitos humanos são indivisíveis, seja de natureza civil, política, econômica, social ou cultural. Daí, quando você pega a Carta dos Direitos Humanos, nós temos 30 artigos na Carta. Eu não trouxe artigo por artigo, porque não faz sentido a gente ficar lendo tópico por tópico. Nós vamos falar de um conceito geral, porque aqui eu estou trazendo uma introdução. Então, você olha na Carta das Nações Unidas, não tinha necessariamente todos os direitos que hoje nós conhecemos. Principalmente que nós temos direitos de primeira, segunda, terceira, estamos na quarta geração dos direitos humanos. E nenhum sobrepõe o outro. Então, sendo eles todos inerentes à dignidade da pessoa humana, então não dá para você dividir. Você vai ter alguns direitos ou não vai ter outros. A interdependência e a inter-relação dos direitos. A relação dos direitos muitas vezes depende, no todo ou em parte, da realização de outros. Como, por exemplo, o direito à segurança, o direito à vida, à liberdade. Então, acaba sendo inerente ao outro, mas nunca sobrepõe ao outro. A igualdade e não discriminação. Esse tema, eu acho que eu trabalhei minha vida inteira, né? Porque todos nascem livres e iguais. A partir do princípio, do fundamento, que todos nascem iguais, então nós temos que lutar pela igualdade. Nós temos que trabalhar formas de mitigar a desigualdade. Então, todos os indivíduos são iguais, como seres humanos, em virtude inerente da dignidade da pessoa humana. Então, ou seja, não tem essa questão da pessoa não ser tratada em castas diferentes. Não existe isso. Todos são iguais perante a lei, assim que a nossa Constituição recepcionou. Participação e inclusão. Cada pessoa e todos os povos têm direito à participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento civil, político, econômico, social e cultural. Você vê que isso abrange todas as esferas do nosso exercício da cidadania. Então, nós temos que trabalhar políticas que tragam a inclusão e a livre participação, né? E também a responsabilização e o Estado de Direito. Ou seja, o Estado que não é de direito, ou que vive uma situação de exceção, todas as violações contra os direitos humanos acabam por responsabilizar toda a comunidade e o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, por exemplo, já foi condenado inúmeras vezes por violações de direitos humanos, como também o Estado chileno, como o Estado argentino e assim por diante. Então, o que acontece na guerra? Às vezes, para o Estado de Direito, uma guerra, dentro daquele ordenamento, é uma situação de exceção. Quando falam de estado de perigo, estado de sítio, são exceções do Estado de Direito. Nós vivemos um Estado democrático de direito. E assim, isso também, por viver num Estado democrático de direito, isso é um direito humano também. Isso é um direito, um dever do Estado de nos proporcionar. Então, por isso que
quando as pessoas falam em golpe, quando as pessoas falam de situações que fogem à regra, elas estão não só querendo negar a nossa existência, não só querendo negar o nosso direito político, como também o direito de viver num Estado de direito. Vejam só, e para que vários direitos pudessem ser exercidos, vejam que esses direitos, eles não são taxativos, é um rol exemplificativo, porque deles decorreram outros. Então, é como se fosse uma subdivisão de cada direito da pessoa humana. No pós-guerra, eles não falavam nos direitos da pessoa LGBTQIAP+. Daí, a Agência da ONU, Livres e Iguais, nasceu do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os seres humanos nascem livres, iguais e de dignidade e direitos. E essa agência da ONU trabalha muito na questão da inclusão dessa população vulnerável no mercado de trabalho. Então, eles falam que respeitar direitos humanos de funcionários civis e membros, acabar com a discriminação dos LGBT e essa nomenclatura do local de trabalho, apoiar funcionários LGBTI no trabalho, deixar de discriminar clientes, fornecedores e distribuidores LGBTI e também defender os direitos humanos de pessoas LGBTI nas comunidades onde mantém negócios. As Nações Unidas também existem outras agências, como, por exemplo, a UNAIDS, tem a Unesco e assim por diante. E cada agência cuida de uma população vulnerável, levando políticas, levando informação para mais de 150 a 190 países no mundo. Vamos lá. Quando a gente fala no direito de igualdade, que é o maior dos direitos da população mundial, nós temos que trabalhar a transversalidade dos temas. Então, não dá para você falar, vamos supor, só da população, fazer essa fatia da população LGBTQIA+, sem falar da questão etária, sem falar nas questões de gênero, sem falar das questões raciais, sem falar da inclusão dos direitos da pessoa com deficiência. Então, vocês podem observar que toda vez que eu falar de uma população, eu tenho que falar pessoa na frente. Então, não existe mais essa denominação portador de deficiência, portador do vírus HIV, portador de necessidades especiais. São pessoas com deficiência, porque a deficiência não é maior que a pessoa. Então, isso tem pessoas que falam que isso é mimimi, mas não é assim que as coisas funcionam. A Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5º, reza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei. Se você parar para pensar, toda vez que a gente liga o noticiário, precisa elaborar uma lei específica para determinado tema ou para trazer a igualdade. Se todos tivessem observado o artigo 5º da nossa Constituição, aliás, o artigo 5º ele praticamente se basta, porque ele e seus mais de 60 incisos
ele traz muitos, assim, toda a segunda geração de direitos, né, que são os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, ali fala desde o direito à vida até a questão do trânsito julgado, né, para a sentença condenatória. Existe a questão de asilo político, existe a questão de asilo por perseguição. Então, se existe uma Constituição que é bem completa, é a Constituição brasileira. Por incrível que pareça. Fala toda hora para fazer uma alteração constitucional. Só que isso não pode ser alterado. Pode acrescentar, pode trazer inovação, mas não pode, nenhum direito pode ser tirado. Temos também o desmembramento desses direitos que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que é o Código Civil, que é de 2002, o Código Penal, que é de 1940, mas com a Constituição ele foi alterado e também foi alterado diversas vezes. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1991, a série que eu esqueci de quando era, e temos também até legislação trabalhista, que é essa lei 9.029 de 95, que ela nasceu para trazer direitos para a mulher no âmbito do trabalho e acabou, ela foi remendada, e nós temos assim, que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação do trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Né? Então, e os LGBTs? Entrando entre outros. Né? Então, é um texto que foi alterado pela última vez em 2015, mas que também traz mais direitos, ou, na verdade, tenta preservar os direitos que existem. Nós temos hoje também a quarta geração dos direitos humanos. Só que esse direito, ele não substitui nenhum outro. Então, quando as Nações Unidas reuniu todos os chefes de Estado para definir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, no planeta, ele estabeleceu 17 metas para 2030. Então, todas as nações do mundo estão correndo atrás desses objetivos, que é a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de igualdade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Quem chega aqui? 7. Energia. Obrigado. 20 dólares. Está bonito. Vamos lá, quem ajuda no 8? Eu acho que vou ter que pegar minha cola aqui, gente. Vocês aqui só vocês colam? Quem nunca colou aqui? Mas não chegou. Eu já virei meme até agora? Vou provar que vocês estão no certo. Energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico. 9. Indústria
inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, combate às alterações climáticas. 14, vida embaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. 17, parceria em prol das outras metas. Então, gente, vocês podem, vocês falam para mim, mas o que eu tenho a ver com a vida embaixo d'água? Tem tudo a ver. Porque nós nos alimentamos do que vem do mar, e dos rios, e assim por diante. Pessoas têm economias baseadas nesse tipo de negócio. Então, é uma coisa que envolve toda a humanidade. É um direito humano viver num país sustentável, onde você não tem a degradação da nosso bioma, que não esteja contribuindo para as mudanças climáticas. Então, sim, isso é um direito humano. Como também a redução da desigualdade. Então, você não é obrigado ou obrigada a viver num ambiente desigual. Você não é obrigado ou obrigado a viver numa situação onde a igualdade de gênero não é respeitada. Nós temos aqui nessa plateia, acho que majoritariamente mulheres. Então, isso está mudando muito rápido. A inserção das mulheres no mercado de trabalho, a sua luta pela equidade de gênero e também a promoção delas para cargos de liderança, existem métricas e metas no mundo inteiro. As maiores empresas do mundo têm metas para a equidade racial e para a equidade de gênero. Pois bem, falando em direitos humanos, a gente também tem que falar da cultura do respeito e também da empatia. Para quem não sabe, a empatia é a aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira que ele aprende. Existem pessoas que viram e falam assim, empatia não existe. A pessoa tem que se colocar no lugar da outra simplesmente. Se colocar no lugar da outra, também é outra coisa difícil. Mas a partir da hora que você tenta pensar como a pessoa pensa, você tenta pensar todos os sabores e sabores que a pessoa carregou durante a sua jornada de vida, por óbvio, você vai conseguir chegar perto e pensar como ela pensa e se colocar no lugar da pessoa. Assim, a gente consegue construir não só uma sociedade pautada no respeito, como também pautada na democracia, na igualdade e assim por diante. Temos que pensar também que existem duas formas de exercer direitos e também de lutar por eles e garantir que eles existam, que é a igualdade versus a equidade. Eu costumo dizer que a equidade é a igualdade com justiça. Por que eu falo isso? Existem populações vulneráveis que precisam de uma ajuda a mais, porque eles não tiveram o mesmo ponto de partida que muitos têm. Vamos falar, por exemplo, das pessoas pretas e periféricas. Nós sabemos como é o nosso ensino público
E sabemos muito bem como é o ensino privado. Vamos imaginar que a gente tratasse a pessoa do ensino público com o privado, sem falar de capacitismo, em pé de igualdade. Eu estou garantindo a igualdade ou desigualdade? Quem chega primeiro? A pessoa do público ou do privado? Como? Privado. Então, acho que somos unânimes nessa questão. Então, a partir da hora, e tem pessoas que condenam por exemplo, a lei de cotas. A lei de cotas é mais do que necessária, é mais do que, na verdade, ela deveria ser até maior, né? Até maior. Sempre jogam a lei de cotas para falar de capacitismo, para falar, não cai nessa armadilha. Ela é mais do que necessária, é uma forma de uma ação afirmativa para garantir, sim, no ponto de chegada, a verdadeira igualdade. Então, a gente trata os desiguais com equidade para que lá na frente eles possam ter a tão sonhada igualdade. Então, temos que ter políticas públicas, sim, para a inclusão das pessoas pretas e periféricas. E nisso, também nós temos as mulheres, né? Não só no ensino superior, como também no mercado de trabalho. Por quê? Se a gente não fizer absolutamente nada, nós temos um ciclo da equidade racial de 130 a 150 anos e da equidade de gênero 120 anos. Uma vez que eu visitei a sede do Serasa, né? Tive essa oportunidade. Você tem ideia de impressoras em três, como se fosse uma escadinha assim. Então, para as pessoas que conseguem caminhar, têm mobilidade, existe a impressora mais alta. Para as pessoas de baixa estatura ou com uma certa deficiência, tinha uma impressora menor. E as pessoas cadeirantes, também uma impressora no nível da cadeira. Então, isso tinha banheiro acessível. Eu até brincava que se assoprasse assim, as mesas levantavam e a pessoa passar. E era verdade, porque as mesas eram reguláveis, levantavam, fazia tudo. Dava até pirueta. Mas assim, o prédio era 100% acessível. Acho que eu nunca visitei um prédio 100% acessível como esse. Então, por isso que os donos deles a gente tem que dar nome. A diversidade sexual e de gênero. Isso é um outro tema tão difícil, mas ao mesmo tempo tão caro, porque nós, brasileiros, nós temos o maior índice de mortes violentas de pessoas da comunidade LGBTQIA+, principalmente as pessoas trans. E essas pessoas vivem na exclusão familiar, exclusão social, exclusão escolar. Então, e muitas morrem antes de atingir 35 anos de idade. E o país que mais mata é o Brasil, e o que mais consome pornografia de pessoas trans no mundo. Então, existe essa questão, uma hipocrisia, né? Porque a pessoa que atira a pedra é a mesma que consome pornografia. Estou certo, né, Rogério? Então, por isso que no estado de São Paulo existe até uma lei estadual que combate a discriminação de mulheres, ela é de 2021, 22. Uma lei estadual que condensou todas as outras leis e fizeram
UF. Juntaram todas as leis e fizeram uma só para as mulheres e com multa de 500 UFESPs para quem discrimina uma mulher. Temos também uma lei de 2010 para as discriminações das pessoas pretas e indígenas. Daí é uma multa de 500 a 1.000 UFESPs. Temos uma lei também de discriminação da diversidade sexual de gênero. Multa de 1.000 UFESPs a 3.000 UFESPs, poder ser multiplicada por 10. Temos uma lei contra a discriminação das pessoas que vivem com HIV. Multa de 10.000 UFESPs. Então, isso é um pequeno exemplo de ações afirmativas e garantia de direitos para mitigar as desigualdades e para o fim da discriminação. Então, quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Então, sai caro ser preconceituoso no Estado de São Paulo. E também para trabalhar essas questões da discriminação, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem o Centro de Cidadania LGBT, tem a Casa da Mulher Paulistana, tem o Centro de Pessoas Idosas, e assim por diante. Então, vocês podem verificar que existe um esforço absurdo, tanto do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada, para que a gente possa romper essa bolha da discriminação. E vocês que estão nas bancas, no campo universitário, vocês estão no lugar certo. Aqui é o lugar de errar. Errar para aprender depois. Mas é importante cada um, dentro de cada profissão, a psicologia é importante, o direito é importante, a assistência social é importante, todo mundo é importante, sem exceção. Na construção, vocês vão construir a sociedade do futuro. Vocês serão a geração de 2030, 2040, 2050 e assim por diante. Então, nós temos que cada um pegar uma meta da ODS, nem que seja promover aquelas pessoas que trabalham para cumprir as demais metas e unir forças para transformar essa sociedade. Eu queria falar muito mais sobre direitos humanos, porque é muita coisa. Quem é da área de direito são as primeiras aulas de direito constitucional. Quem não teve aula de direito constitucional aqui? Olha, a maioria do primeiro ano? Ou é o terceiro ano que dá constitucional? Na minha época, eu sou velhinho, gente. Na minha época era o segundo ano. Então, são as primeiras aulas de direito constitucional. Mas as pessoas de psicologia normalmente não têm, não sei a grade aqui, normalmente não tem uma matéria de direito da cidadania. Tem? Acho que acaba embarcando um pouco esse tema, né? Por quê? Esse é um tema que é necessário em todas as profissões. Advogado que trabalha com discriminação, o mercado de trabalho acaba por discriminar eles. E assim por diante, assim a psicóloga. Aliás, psicólogo ou psicóloga que não respeita direitos humanos e trabalha com discriminação, está na profissão errada, né? Porque lá, quem não faz terapia, lá é o local para você abrir seu coração e trabalhar, e se fortalecer e poder se reinventar, na verdade,
se reinserir na sociedade a partir do momento que você, quem sai do armário, quem, não gosto desse termo, mas quem se autodeclara, né? E também dentro do LGBT, é interessante a questão dos LGBTs, ainda voltando na questão das trans, que é o direito do uso do nome social. Eu falo isso sempre, porque o nome social não é nome de guerra, não é nome artístico, ele é o nome que a pessoa se reconhece e é conhecida no seu meio. Então, a pessoa que não respeita o nome social, você pode ver no sistema do TJ, tem lá o campo de nome social. Ela não só está discriminando, como ela também está colocando a pessoa em situação vexatória e atentatória. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos atos. Vocês são os futuros operadores do direito, da psicologia, da assistência social. Então, a gente tem que trabalhar direto para promover a igualdade, nunca a desigualdade. Tá? Espero que vocês tenham gostado da palestra. Estou aqui aberto para perguntas e prontamente darei os esclarecimentos. Muito obrigado.